Olá, aqui é o Dr. João Paulo e mais uma vez na nossa Maratona de Direito do Trabalho. E o tema de hoje é trabalhador eventual. Então fica comigo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para poder receber as notificações. Serão 60 ou 70 vídeos relacionados ao direito do trabalho, beleza? Então vamos pro vídeo. Olá, vamos para a nossa aula de hoje. E hoje vamos falar a respeito do trabalhador eventual. Quem que é, afinal de contas, o trabalhador eventual e, principalmente, quando ele deixa de ser eventual, ele se torna um empregado. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Vou passar aqui para o nosso slide. Então vamos lá. Trabalhador eventual. A gente vai estar falando, o vídeo vai ser rápido, bem direto, né? bem simples, com a linguagem simples, que é para você saber a categoria de trabalho que você se encontra, né? E quando você deixa de ser um trabalhador eventual, se torna um empregado comum, detentor de direitos como férias, 13º, seguro-desemprego, né? E etc. Então vamos lá. Eventual, então vamos lá. Primeira coisa, o eventual é o trabalhador subordinado atípico que presta serviços em caráter transitório, acidental, quer dizer, não habitual. Até grifei aqui, não habitual. Então lembra, no vídeo que eu falo a respeito do trabalhador autônomo, eu saliento o seguinte, que o empregado, né, seletista, né, que está ali sob a égide da lei trabalhista e da Constituição, ele guarda alguns princípios, algumas características, alguns requisitos que são necessários para se caracterizar, né, ele como empregado. Então vamos lá. Quais são? Vou repetir aqui. E aí dentro disso, né, lembrando que eu vou sempre estar fazendo esse paralelo com o empregado para a gente poder saber a diferença. Que o importante é você saber a diferença. Então vamos lá. O empregado, ele presta o serviço como pessoa física, com pessoalidade, com onerosidade, com subordinação e com não eventualidade ou não habitualidade. Então, só de dizer esses 5 requisitos, você já percebe algumas coisas. A primeira delas é o quê? E é a principal e a que caracteriza o trabalho eventual, ou o trabalhador eventual, que é a não habitualidade. Então quer dizer que os outros requisitos o trabalhador eventual possui? Sim, exatamente. Ele é subordinado, porque enquanto ele está ali prestando serviço, ele está sob uma subordinação jurídica. Ele tem a onerosidade, porque ele recebe, né, ele tem uma contraprestação para esse serviço executado, né, que foi contratado. Ele por si só executa o serviço, então aí temos a capacidade da pessoalidade, que é muito próximo, né, a questão da pessoa física, ser pessoa física executando o trabalho. Mas são coisas diferentes, eu não vou entrar neste ponto da pessoalidade, diferença de pessoalidade para pessoa física, até porque é um assunto mais doutrinário, mais de princípios. O trabalhador, o empregado, ele é pessoa física, ele trabalha com pessoalidade, com onerosidade, com não eventualidade e com subordinação. Então e alguns ainda dizem, alguns autores ainda falam a respeito da alteridade. Mas vamos nos ater a esses 5 que são os principais princípios descritos no artigo 2º e 3º da CLT. Então vamos lá. Qual que é a diferença dele para o eventual? É justamente a questão da não eventualidade ou habitualidade. Enquanto o trabalhador, o empregado, ele presta serviço com habitualidade, o eventual, ele não, ele é eventual ou eventualmente ele presta um serviço. Existem algumas teorias que falam a respeito disso, e a gente vai estar falando e vou estar mostrando no slide, para poder caracterizar, né, para dar mais ênfase à característica do eventual, e a gente vai estar trabalhando em cima disso. Mas é claro que no caso concreto o juiz ele mistura ali esses conceitos para poder ficar perceptível, ou para ele conseguir extrair do fato concreto, da situação concreta, se a pessoa era um eventual ou se era um empregado, né? Então vamos lá, voltando aqui para o slide. Já tinha dito, né, a diferença desses dois, né, que é da questão do empregado e do eventual.
que é a questão da habitualidade, que o eventual ele não presta serviço com habitualidade, né? Eventualmente, geralmente ele é contratado para exercer um serviço, inclusive, que não faz a menor diferença para a empresa, mas a gente vai estar vendo isso nas características, né, do eventual, daquilo que descreve o eventual. Então vamos lá. Os serviços por ele prestados não são essenciais ou complementares aos fins da empresa. Geralmente é assim, mas é importante salientar que isso é um dos pontos daquilo que eu disse, que é da questão da teoria, que até vou passar aqui para o próximo slide. Na questão do eventual, a gente tem lá a teoria do evento. O trabalhador executa o serviço proposto ao término, desde finaliza também o vínculo. Então ele naquele evento, daquele determinado evento, então ele foi contratado para executar X serviço, X trabalho. Por exemplo, foi contratado por uma empresa para pintar uma sala. Ele pintou aquela sala, acabou o vínculo de emprego, e de repente ele é um escritório de advocacia. Os fins não tem nada a ver com pintura, não é uma empreiteira, não é uma engenharia, uma obra, né? Não tem nada a ver com a mão de obra solicitada do eventual, não tem nada a ver com os fins da empresa, que justamente entra ali, dentro da teoria dos fins da empresa, que é o empregado eventual, é aquele cuja atividade não coincide com os fins normais da empresa. Isso é muito utilizado pelos juízes para poder fazer a avaliação se esse trabalhador, né, esse trabalhador é eventual ou não. Então, a teoria da descontinuidade é aquele que trabalha esporadicamente em vários lugares ou para vários tomadores de serviço. Alguns ainda chamam de empregado adventício, mas a gente não vamos entrar nessa análise também. O empregado adventício ele vem lá do direito italiano e que ele guarda algumas similaridades, mas de acordo com analisando, avaliando de acordo com o direito brasileiro, com a CLT, a gente vai ver que não é igual, né, tem lá suas diferenças e que também não é pacífico esses entendimentos aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então vamos lá. Esse, inclusive, na teoria da descontinuidade, fica muito claro, por exemplo, a diarista, aquela que trabalha na segunda-feira na casa da Dona Maria, na terça na da Dona Josefa, na quarta na da Dona Sebastiana e assim por diante. É o professor que dá aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, para cada aluno diferente, né? Ele eventualmente presta esse serviço. É o pintor que a cada dia da semana ele está numa obra diferente, prestando serviço para um empreiteiro diferente, por exemplo. Mas serviços que são assim, dotados dessas características de eventualidade. E a questão da teoria da fixação jurídica da empresa, que é o último ponto. O eventual não se fixa numa fonte de trabalho. Constantemente está mudando de local. Diariamente ele muda de local de trabalho. Você pode perceber o seguinte, que as 4 teorias, né, que ela é muito dita nos livros doutrinários, todas têm muita similaridade, muita proximidade. E toda a relação que existe entre elas é de que o eventual é aquela pessoa que ela trabalha esporadicamente, ela trabalha eventualmente, o trabalho executado por ela não coincide com os fins da empresa, né? E ela trabalha por um determinado tempo, que a gente entra dentro da questão da eventualidade. Então, voltando aqui para o próximo slide, eu tinha falado a respeito de a questão de possuir subordinação, pessoalidade, onerosidade, eu não coloquei aqui, mas tem a questão da pessoa física, possui tudo isso, né? Ele parece um empregado normal, mas ele tem essa característica específica, a não eventualidade, né? Ou a habitualidade. Então o eventual ele não trabalha com a habitualidade. E aí, para finalizar, quando é que o eventual se torna ou torna-se, né? Mudando aí apesar que nesse caso não faz diferença, mas quando o eventual se torna um empregado? É quando a sua característica de eventualidade ou não eventualidade, ou de habitualidade, perdão, muda. Então, se ele era um eventual que prestava um serviço e passa a prestar esse serviço para a mesma pessoa, para a mesma empresa, de forma habitual,
ele já não é mais eventual. Se ele é habitual, ele passa a ter direitos, como por exemplo, aviso prévio. Ah, mas eu não tenho o contrato de trabalho e tal, não interessa. Lembrando que sob a égide, né, da CLT e os princípios ali que regem, né, os direitos trabalhistas, os direitos do trabalhador, a gente tem um princípio que chama o princípio da realidade sobre a forma, ou simplesmente o princípio da realidade, que a situação fática ela se sobrepõe à questão formal. Então você não precisa de ter um contrato escrito para poder, por exemplo, pleitear seus direitos, suas verbas trabalhistas, desde que a sua situação jurídica em relação à pessoa que te contratou mude. Então, de repente, você era um eventual que trabalhava uma vez por semana em determinado lugar, mas aí você se tornou uma pessoa que passou a trabalhar todos os dias. A partir do momento que você passou a trabalhar todos os dias, com subordinação, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e habitualidade, cumprindo os requisitos, então a partir daquele momento você se tornou um empregado. Então, como empregado, tem direito a pleitear as verbas rescisórias, como aviso prévio, saldo de salário, tem o direito de depósito do fundo de garantia, né, tem o direito do depósito do 13º, férias, terço de férias, e outras coisas, por exemplo, adicionais, se você trabalhar à noite, adicional noturno, horas extras, caso você trabalhe mais do que 8 horas por dia, mais do que 44 horas semanais, e assim por diante.